melhor investimento para 2022? Tem um ativo que a galera não está botando muita fé nele, mas que o momento de entrada é agora em 2022, porque você pode ter grande probabilidade de ganho em 2023. Se você quiser saber qual é esse ativo, fique comigo até o final deste vídeo. Olá, investidores e investidoras de sucesso. Eu sou Patrícia Rezende, sou investidora no mercado financeiro há quase 20 anos, sou especialista no mercado de ações. Eu espero que você goste dos conteúdos que eu posto aqui. Já se inscreva no canal, ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo novo e já dá aquele like para me ajudar, beleza? Eu já vou contar para você que o melhor investimento para se fazer em 2022 são os fundos imobiliários, mas calma aí, porque você precisa entender, e eu vou te explicar até o final deste vídeo, como que você faz para analisar, como que você vai aproveitar o ciclo econômico que é favorável para esse tipo de fundos imobiliários, beleza? Os fundos imobiliários, ele é muito procurado porque a maioria das pessoas que estão começando na Bolsa de Valores tem o seu perfil conservador. E também está tendo um movimento, uma migração da poupança, que as pessoas estão aumentando o nível de conhecimento, estão percebendo que os números ali não mentem, que a poupança realmente não é mais um lugar onde se ganha dinheiro. Então está tendo uma movimentação da poupança para os fundos imobiliários. E até porque aqui no nosso país é muito cultural as pessoas investirem em imóveis. E elas descobriram que é possível investir em imóveis de forma online, sendo negociado na Bolsa de Valores. O mercado imobiliário, ele é muito norteado, ele é muito direcionado com todo o ciclo econômico. E neste momento, existem alguns segmentos, algumas modalidades de fundos imobiliários que é importante você tê-la na sua carteira. E agora que eu vou te explicar. Para você entender o que eu estou falando, neste gráfico aqui, eu coloquei na tela o índice, que é o IFIX. Esse IFIX, esse índice, você consegue observar toda a movimentação de todos os fundos imobiliários que são negociados na bolsa. E o que eu quero chamar a sua atenção? Neste gráfico aqui, você consegue observar o seguinte. Embaixo aqui, ó, nós percebemos uma queda muito significativa com a pandemia. Muitos imóveis foram fechados em razão do lockdown, o isolamento social. Isso fez com que os fundos imobiliários sofressem muito. Olha essa queda aqui que está nesse meu cursor aqui. De lá para cá, nós já tivemos uma boa recuperação destes fundos, que hoje está aqui. Mas você consegue perceber que ainda não chegou no patamar aí antes da pandemia. E neste momento é interessante você ficar de olho nos fundos de tijolos. Por quê? Eu vou te explicar. Quando nós estamos com a taxa de juros já aí chegando no seu patamar máximo, agora querendo cair, e essa queda da taxa de juros, que também vai abaixar a nossa inflação, isso vai ficar mais atrativos para as pessoas, para as empresas que estão procurando imóveis. Então, aquelas pessoas que tinham a ideia de fazer financiamentos, as empresas que tinham na sua estratégia de fazer ampliações, de aumentar aí os seus imóveis, com a baixa da taxa de juro que vai acontecer daqui para frente, claro que é de uma maneira muito devagar. Então é uma forma muito regressiva, mas que se você investir nesses fundos de tijolos agora, daqui para frente ele tende a valorizar. E é aí que é o pulo do gato. O momento de entrada é exatamente nesta etapa, nesse ciclo que está acontecendo.
Que ciclo é esse? Olha, um ciclo que estamos vindo de uma alta taxa de juros, ainda está alta, mas que agora vai começar a cair devagar, exatamente, de uma forma ainda bem desacelerada, mas isso está acontecendo. E se você esperar para entrar nos fundos quando todo mundo quiser entrar, porque já vai estar valorizada, você acaba perdendo o spread, você acaba perdendo essa diferença, percebeu? Juntamente com este gráfico aqui, que hoje você consegue perceber essa movimentação aqui de pandemia, de pós-pandemia, eu quero também chamar a sua atenção no seguinte: Patrícia, mas qual seria um fundo que é interessante neste momento? Eu falei para você já de forma antecipada que os fundos de tijolos vão começar a entregar melhores resultados. Eles vão ficar mais interessantes daqui para frente. E uma modalidade do fundo de tijolos que eu vejo grande projeção são os fundos de logística. Por quê? Porque a venda online cresceu. O e-commerce veio realmente para ficar. Quando você faz uma compra online, o produto ainda é físico. Vai ter que chegar na sua casa, né, de alguma forma, o produto físico. E este produto, antes de chegar na tua casa, ele precisa ser guardado, ele precisa ser armazenado em algum lugar. Então, esse segmento de logística, de galpões, vão ter aí uma crescente bem interessante daqui para frente. Nós temos alguns fundos deste segmento. Dentre os fundos de tijolos que tem esses segmentos de logística, de galpões, eu vou dar um exemplo de um que eu gosto bastante, que é o XPLG11. Eu estou no site do Status Invest, eu gosto bastante porque é didático, eu já comentei sobre ele em vídeos anteriores, mas o que eu quero chamar a sua atenção? Até aqui você já viu que o gráfico do iFix ele já está começando a recuperar. Você já aprendeu que neste momento é uma oportunidade para daqui a pouco, final do ano e até o primeiro semestre de 2023, e eu digo mais, até mesmo todo o ano de 2023, que estamos passando por uma etapa do ciclo imobiliário bem aquecida, o momento de entrar seria agora. E você também percebeu que nesses segmentos de tijolos vai ser mais atrativo em razão da queda das taxas de juros. Os financiamentos ficam mais baratos. E agora eu vou passar para vocês um exemplo do fundo de logística, que é esse daqui, XPLG11. Aqui você consegue fazer algumas observações, porque para você analisar, você precisa atentar para alguns requisitos, tá? Eu quero lembrar aqui que isso não é uma indicação. Esse vídeo ele tem um cunho mais educacional. Eu estou te dando um exemplo dentre os fundos de tijolos que nós temos aí no mercado, beleza? Olha só, o que é interessante, fácil para você analisar aí nos fundos. Primeiramente, o valor atual, você faz um comparativo. Por exemplo, o valor atual, neste dia que eu estou gravando esse vídeo para você, a cota deste fundo está cotado a R$ 105,87. Este é o valor de mercado. Será que essa cota está barata? Será que essa cota está cara? Para isso, você consegue comparar com o valor patrimonial, que está aqui hoje R$ 113,70. Ou seja, o valor patrimonial é maior do que o valor de mercado, ou seja, o valor de mercado está mais barato. E isso você analisa aqui, ó, o indicador da análise fundamentalista, que é o PVP. A regrinha de bolsa é o seguinte: o PVP igual a 1, estamos falando de uma cota no valor justo. Abaixo disso é que o valor está descontado. Claro que
um valuation, você não analisa apenas esse indicador, mas ele é um indicador simples e que surte muito efeito. Aqui o PVP deste fundo está 0,93, então já consigo aí chegar à conclusão de que esta cota ainda está barata. É isso mesmo. Outro ponto que é interessante você se atentar quando você está analisando fundos imobiliários é com relação ao patrimônio líquido também. O patrimônio líquido aqui deste fundo, você consegue aqui, tem uma forma gráfica que tem aqui ó, o patrimônio líquido. E o que você observa neste fundo aqui? Este fundo, ele tá aqui, ele tá numa crescente e aqui ele tá bem constante, ó. Isso significa que a saúde financeira deste fundo está bacana. Isso é um ponto, óbvio, bem relevante, tá bom? Aqui também você consegue perceber o seguinte, uma das grandes estratégias e objetivos das pessoas que investem em fundo imobiliário é receber o aluguel mensal. Por quê? Você compra cotas deste fundo que está alinhado ao ciclo econômico e você consegue ganhar tanto no ganho de capital como na previsibilidade de renda extra, que é o aluguel mensal. E este aluguel que você ganha, que você recebe, é isento de imposto de renda. Olha que beleza! Você ganha de duas formas. E quando você ganha os aluguéis, é interessante você começar a observar o seguinte: ele tem um bom histórico de dividendos, ele tem um histórico constante de pagamentos de dividendos. Aqui neste fundo a gente consegue perceber facilmente que sim, tá? Ele tem um histórico de pagamento e ele tem um valor bem constante e isso é bem interessante. Então assim, o valor patrimonial com valor de mercado, ok. O PVP, ok também. O patrimônio líquido, ok. Os dividendos é bacana também. E se você descansar o mouse aqui, você consegue ver o valor, isso em reais, que ele paga por cota. Nos fundos imobiliários, a estratégia é longo prazo, é de forma cumulativa. Então eu vou comprando o fundo e quanto maior a quantidade de cotas eu tenho, maior o valor do meu aluguel mensal. Vocês estão entendendo até aqui? Pessoal, se você não estiver entendendo, se já tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Que eu com prazer eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Vamos lá. Um ponto também interessante seria neste dados aqui, que é o quê? O segmento do fundo. Nesse segmento que eu passei para você, é um fundo híbrido e é um fundo de logística, alinhado ao segmento, ao cenário econômico que nós estamos vivendo, ok? O administrador também, quando a gente fala em fundos, tem alguém que está trabalhando para a gente. Então tem um gestor e um administrador. Ou pode acontecer que em uma única pessoa seja o administrador e o gestor junto. Então, quem é o administrador? E aí você consegue observar. Neste caso nosso em tela aqui, o administrador é o Vortex Distribuidora de Título e Valores Imobiliários Limitada, ok? Esse fundo aqui, ele é gerido pela XP. É um fundo aí bem procurado, bem consolidado no mercado. E está muito alinhado aqui. Um ponto interessante também aqui, você olhar, é o portfólio. Sempre quando você vai escolher fundos imobiliários, é importante você observar, é multiativo? Ou seja, quais são os imóveis que compõem a carteira patrimonial deste fundo? E aqui no Status Invest eu venho aqui em portfólio. Aqui eu posso vir aqui em portfólio e aqui eu tenho ó, os imóveis / terrenos que faz parte aqui do XPLG11. Então eu tenho o terreno aqui que tem a localidade, é importante também, o mesmo conceito que você observa em imóveis físicos. Quando você vai comprar um terreno, você analisa também a localidade, não é? Aqui é a mesma forma, olha o que nós temos aqui. Então nós temos o terrenos em Cajamar, São Paulo, e nós temos o Cajamar 2.
Aqui embaixo nós temos o imóveis, tá? O imóveis que tem aqui, tem o da Via Varejo, né, em Cachoeirinha, que é um centro de distribuição da Via Varejo. Nós temos aqui um centro de distribuição da Renner. Nós temos aqui um centro de distribuição da Leroy Cajamar. E aqui nós temos o centro de distribuição da Unilever. Você percebe o seguinte, que são inquilinos muito fortes, que são contratos feitos de um prazo maior com inquilinos que têm dinheiro para pagar. E isso é importante você observar. E lembra que eu falei para vocês que com o aumento da venda online se fez necessário também um investimento e aquisições em centro de distribuição? Por isso que este segmento de logística hoje é um dos melhores para se investir em fundos imobiliários. Ok? Eu espero que você tenha entendido, que eu tenha conseguido contribuir com você. Se restou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou responder para que você realmente tenha sucesso e tenha boas rentabilidades no mercado financeiro. E a gente se encontra no próximo vídeo.